Eu gosto muito da frase do que você não que a amizade ela não precisa estar presente, né, ela tem que ser presente, se É fazer isso aí. presente. Isso não significa que a gente vai se falar todos os dias, não significa, enfim, que a gente vai se ver todos os dias, mas o se fazer presente, tipo: "Oi, tô aqui, saudades. É. Vamos, um almoço daqui 2 só posso daqui 2 semanas, mas vamos marcar um almoço?". Então eu acho que é realmente isso, sabe, do fazer questão de ser presente na vida de alguém, sabe. Oi, oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 236 Podcast. Antes de me apresentar, eu gostaria de apresentar aquele que nos inspirou a estarmos aqui. Eu estou falando sobre Jesus. Sim, esse é um podcast cristão, porém todos são muito bem-vindos. Eu sou a Débora e estou aqui com a minha cunhada Simone. Oi, pessoal, aqui como a gente sempre fala, a boca fala do que o coração tá cheio e a gente veio mais uma vez falar daquele que tem enchido os nossos corações. É isso aí, hoje nós temos uma convidada muito querida, muito aguardada. Seja muito bem-vinda, Maressa. Obrigada, meninas, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer receber você. É verdade. E Maressa, conta um pouco pra gente, né? A gente sempre quando conhece alguém, né? A gente gosta de aprender com a história das pessoas. E eu queria muito entender, né? Como que foi essa sua jornada? Como que você decidiu se dedicar à arte? Isso é algo que já vem na sua família, que começou com você? Conta pra gente como é que foi a sua trajetória. Bom, eu sou a primeira artista da minha família. Eu sempre gostei muito de tudo que fosse me expressar, sabe? Eu faço balé, agora não faço mais, mas eu fiz balé. Comecei com 6 anos de idade, então eu era muito pequenininha. E eu sempre senti que a música me motivava a ser quem eu não podia ser no mundo real, sabe? Tipo, digamos assim. Então era uma coisa de criança que era lúdico, que, nossa, aqui eu posso ser quem eu sou. E eu lembro que quando eu tinha 8 anos, abriu uma salinha de teatro na mesma escola que tinha balé. E eu nem fazia ideia que era teatro. Cheguei pra minha mãe e falei: "Mãe, abriu um tal de teatro na minha aula de balé, acho que eu quero fazer, não sei o que é, mas eu quero fazer". E ela falou: "Tudo bem". Me colocou no teatro, na primeira aula já me apaixonei, falei: "Nossa, eu acho que eu gosto ainda mais disso aqui, gosto de estar aqui". Enfim, eu comecei com 8 anos a minha vida de atriz, enfim. O meu primeiro trabalho foi aos 10, então foram 2 anos de estudo, sims, nãos e testes e tudo mais. E a partir disso eu nunca mais parei. Aí descobri no meio a música também, que é algo que me motiva muito, eu amo. Mas sou a primeira artista da minha família. Caramba, que Foi muito legal. legal. E canta muito bem, inclusive. Obrigada. E você acha que foi tranquilo pra você conciliar, assim, tão nova, ter essa responsabilidade de trabalho? Assim, às vezes as pessoas veem a profissão, né, de atriz e não imaginam a responsabilidade que é, né? Não é só a parte legal, né? Tem toda uma responsabilidade por trás. E você conseguiu conciliar, aproveitar a sua infância, mas ao mesmo tempo fazendo, assim, o que você gosta? Como que foi conciliar isso, esses dois mundos? Olha, eu acho que quando a gente ama muito o que a gente faz, eu sempre falei que se eu não fosse isso, eu não sei o que eu seria, porque minha vida inteira eu sempre quis algo relacionado à arte. Então, eu muitas vezes tive que deixar de ir ao shopping com as minhas amigas. Quando eu tinha 13 anos, todo mundo ia, a sala inteira ia e eu não, porque eu tinha que trabalhar. Mas eu era muito realizada, eu sempre fui muito realizada dentro do que eu faço, assim. Então nunca foi, tipo, perder a minha. Perdia umas situações que crianças normais fazem, mas dentro do que eu fazia também eu era uma criança muito feliz, sabe? Então tinha responsabilidade, mas eu acho que hoje eu sinto mais o peso dessa responsabilidade mesmo, que é o meu trabalho, eu ganho a minha vida com isso. Mas antes não, antes era tipo assim, tudo bem, eu não sei, eu posso ganhar R$ 2, mas eu tô aqui, eu tô muito feliz, sabe? Então, eu fui uma criança muito feliz, assim, eu sinto que eu acho que foi até bom eu ter começado muito cedo, sabe? Porque talvez eu tivesse demorado mais pra aprender o valor disso se eu tivesse começado, sei lá, aos 15, 16 anos. Começando com 10 ali, foi tipo, nossa, eu tô no meu mundo ideal, sabe? Então, eu fui uma criança muito feliz, eu conseguia ver isso bem, assim, sabe? Eu não ficava, ai meu Deus, todo mundo vai, eu não.
era uma coisa que, ok, tipo, que pena, mas eu tô indo fazer algo que eu também amo. Então, Todo mundo foi vai pro tranquilo. shopping e eu vou gravar. Eu vou gravar, tipo... Imagina uma criança num estúdio gigantesco, com cenários e sofás coloridos e paredes coloridas. Tipo, era o meu sonho, assim, eu tava na minha Disney, sabe? Então, era o meu outro tipo de divertimento, assim. Então, era incrível, é incrível. É muito legal, ainda mais tão cedo, né? Você descobrir o que você gosta de fazer, Sim. né? Às vezes as pessoas com muito mais tempo, jornada, caminhada, ainda se perguntam qual seria o seu dom. Tem pessoas que vivem uma vida inteira achando Sem que não saber. tem um dom, Sim. achando que não tem uma... Tentando se entender, né? Exatamente, então é muito legal, muito nova, e mesmo sem ter artistas na família, né? Porque quando você sim. já tem, eu acho que é um pouco mais fácil, né? Mas você desbravar, eu acho isso incrível, é de muita coragem, né? Eu queria te fazer uma pergunta, assim, já que você começou muito nova. Você achou alguma dificuldade, no caso, assim, não de abrir mão de estar com pessoas, mas... De estar com pessoas, não, de estar com amigas, né? Mas você sentiu alguma certa resistência? Tipo assim, ai, poxa, só você que não vai... Das amigas. Porque assim, o pai e a mãe acabam entendendo, né? Mas como a gente estava falando que a gente gosta de falar de pessoas... você sofreu um pouquinho com relação a isso? Ou também foi super de boa? Você teve amigas assim que falavam assim, ai, tá bom, vai lá, depois você conta pra gente. Acho que foi muito pouco dos dois. Por exemplo, eu tenho uma amiga que estudou comigo desde o 8º ano. Somos amigas há quase 10 anos já. E eu fui no primeiro aniversário dela esse ano. Porque em todos eu tava viajando, trabalhando. Então era um negocinho, mas de novo, você não vai poder ir. Poxa, mas que saco e tal. Mas nunca num lugar de cobrança, sabe? Eles sempre entenderam muito bem. E como desde... Não foi algo, tipo, a gente se conheceu e eu era uma criança normal. E depois eu comecei a viver isso. Então, desde que eu conheço elas, tipo, elas sempre souberam que essa era a minha vida. Eles nunca conheceram um outro lado de uma Maressa disponível o tempo inteiro. Então era uma coisa que eles estavam acostumados, mas que tinha aquilo, tipo, nossa, mais um ano, poxa, que saco. Mas nunca foi um problema, assim, eu nunca me senti pressionada nem nada do tipo. Sempre foi muito tranquilo. Ai, não, porque eu acho que isso daí também é fundamental, né? Porque além de você ter o apoio da família, no caso que você tinha, ter apoio dos amigos também, eu acho que numa empreitada que não é fácil. Sim. Porque se não é fácil para um adulto, por mais que seja muito divertido, você tem que decorar texto, Sim. né? Você tem que repassar e tal. Então, você ter alguém assim, uma amiguinha pra não te cobrar e te entender também, Sim. eu acho que é muito legal também. Sim. Eu ia pra escola e eu levava os meus textos sempre, porque eu saía da escola, por exemplo, 12:00 e 1h o carro da SPT tava em casa pra me buscar. Então, às vezes, eu levava o texto quando eu tinha muita coisa e elas ficavam, tipo, batendo comigo. Então, elas meio que faziam parte disso também. Então, era super legal. Tipo, não era uma coisa à parte, sabe? De uma realidade que elas não conheciam. Elas estavam ali também, torciam muito, assistiam, mandavam foto. Então, elas sempre foram muito presentes, assim. Foi muito importante pra mim esse momento também, com essas amizades, sabe? Que apoiaram e que estavam junto. E eu acho que hoje em dia, falando aí sobre relacionamento, sobre amizade, eu acho que até hoje isso é fundamental pra você ter qualquer relacionamento hoje em dia, né? Isso que você falou da disponibilidade, realmente é algo que não dá pra ser ali o tempo todo. Sim. Claro que não tem como também ter relacionamento se você nunca tem uma troca com aquela pessoa. Mas é muito legal, né? Conforme a gente vai vivendo, você tem aquelas amigas que você fica um tempão sem ver e quando você vê parece que você viu ontem. Sim. E você tem aquela mesma alegria e tá ali junto e torce um pelo outro. Realmente, se não houver esse espaço do individual, né? É muito difícil você tá ali num coletivo sendo um relacionamento saudável, eu acho. Eu gosto muito da frase que a amizade ela não precisa estar presente, né? Ela tem que ser presente, se fazer isso aí. presente. Isso não significa que a gente vai se falar todos os dias, não significa, enfim, que a gente vai se ver todos os dias, mas o se fazer presente. Tipo, oi, tô aqui, saudades. Vamos, um almoço só posso daqui 2 semanas, mas vamos marcar um almoço? Então, eu acho que é realmente isso, sabe? Do fazer questão de ser presente na vida de alguém, sabe? Exato. Se fazer presente. A gente estava falando sobre amizades em prateleiras e acho que é muito sobre isso, né? Tem amigo que é de baixa manutenção. Eu adoro amizade que é de baixa manutenção. Sem pressão, sem nada. Sem pressão, sem nada. Nós falamos, sei lá, eu tenho uma amiga minha que agora ela tá morando no Nordeste.
E aí, às vezes ela me manda, assim, uma mensagem: oi, tá podendo falar? Cara, eu vou ver meia hora, meia hora, eu vou ver um dia depois. Eu falo, caraca, Pri, desculpa. Aí eu respondo pra ela, ela me responde 2 dias depois, poxa, tava corrida aqui. Eu tenho uma amiga assim também. E aí a gente vai nessa, se falando. E aí quando a gente consegue falar, é como se nada tivesse acontecido. Então, realmente, assim, não tem essa coisa de cobrar, né, ou de exigir. Mas assim, se eu mandar uma mensagem assim, e ela é péssima pra olhar o Instagram, o WhatsApp. Instagram nem se fala. Pri, eu preciso falar com você agora. Uhum. Ela só me responde assim, Si, me dá 5 minutos. Uhum. Sabe? Então, assim, quando a gente sabe que é bobeira, Casual, alguma né? coisa assim, a gente vai levando. Mas quando a gente tem isso, o ruim é quando a gente faz, né? E aí eu também faço a mesma coisa. Se ela me falar, eu preciso agora. O que eu estiver fazendo. Às vezes, teve uma vez que eu tava assistindo um filme com o Alex. A gente tava amarradão lá assistindo o filme. E ela falou assim, Si, eu preciso agora. E não deu nem tempo de eu responder, ela já tava ligando. Eu falei, não, realmente ela precisa. Eu falei, amor, com licença. Aí eu fui lá pro quarto, fiquei 3 horas lá no telefone com ela. E ela realmente precisava. Mas essa coisa da gente saber que é recíproco. Sim. Né? A gente tava falando que Tem que ninguém ser deve claro, nada né? pra ninguém. é Exatamente. E deixar claro, exatamente. A pessoa saber que ela pode contar com você, independente da distância, claro que tem coisa que eu não vou conseguir fazer, eu preciso de um abraço. Então a passagem tá levemente cara pra eu ir aí, Vai ter que ter um pouco mais muito de comigo. planejamento. Sintam meu abraço. Sim, oh meu Deus, envia um anjo lá pra dar um abraço na pessoa por mim, que eu não consigo fazer isso. Mas quando a gente consegue colocar e classificar pessoas, é mais fácil da gente não expor expectativa. Porque a gente sempre fala de, eu não vou colocar expectativa em cima da pessoa. existe uma Disse eu expectativa. colocando todas as expectativas. Disse eu cheia de expectativas. Mas quando a gente consegue classificar, isso não diminui ou não aumenta ou melhora uma pessoa, mas nos ajuda, né? Eu falei pra ela que eu vi um Reels dela falando sobre amizades em prateleira e que ela tem urgência em amar. E eu achei lindo o que ela falou, eu lembrei de quando eu era novinha, de cenas, de coisas que aconteceram comigo. Eu falei pra ela que hoje tô um pouco mais casca grossa, né? Eu não sou tão assim mais, porque alguma pequena diferença de idade, né? Maturidade. Uma maturidade que vem, assim. E aí a gente consegue fazer melhor, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, já que você também ama falar sobre pessoas. Tava falando a gente tava falando disso antes, né, de começar aqui. É o podcast antes do podcast. E me veio uma coisa agora que eu acho muito importante também, a clareza, que a gente acabou de citar, da gente entender a importância também que a gente tem pro outro e aonde estamos na vida de cada um. Porque isso nos impede de criar falsas expectativas, que é um erro também. A gente comete esse erro de criar expectativas numa pessoa que não tem a obrigação, que a gente tá falando, de cumprir aquilo que a gente cria. Mas quando não é claro, tanto no relacionamento conjugal quanto a amizade, se você não sabe o que esperar, você vai esperar aquilo que você entrega. E quem entrega muito vai esperar muito, entendeu? E eu entrego muito sempre. E eu não acho um erro. Eu vi uma frase uma vez que eu lembro pro resto da vida, que não perde quem dá amor, perde quem não sabe receber. Exato. Então, eu sempre tô muito pronta pra dar amor pra qualquer pessoa. Até pras pessoas erradas, às vezes, sabe? Graças a Deus, quando realmente me converti, eu falei, nossa, eu tenho uma grande virtude já, que se parece muito com Cristo, e isso é bom, porque é um coração fértil já, que é isso. Eu sempre... Eu não meço esforços pra amar as pessoas, sabe? Então... Enfim, mas às vezes a gente sofre demais com isso. E aí, quando a gente aprende, é com o tempo mesmo, né? De entender, ok, essa pessoa é uma pessoa pra eu jantar. Essa é uma pessoa que eu posso ligar de madrugada que ela vai atender. Essa é uma pessoa que... um cafezinho de 3 em 3 meses. Então, quando a gente aprende a recolocar essas pessoas, ou até fechar cofres, que a gente tava falando, tipo, tem pessoas que tu vai falar de 5 em 5 meses e ela não vai sair dali, você não vai colocar ela em outro lugar, ela vai ficar num cofrezinho fechado, que eu vou acessar às vezes, porque às vezes
dói acessar aquele lugar, tipo, a distância dói, a falta de contato dói. Mas faz parte, ninguém vai ser substituível, então eu não vou colocar outra pessoa no lugar dela, nem ela em outro lugar. Ela vai estar ali, quando for possível, a gente acessa aquele lugar, sabe? Então eu acho que vem muito com o tempo mesmo, sabe? E acho que é muito de família isso, o meu noivo fala muito isso. Que pra mim é tudo muito claro. A Bíblia fala sim, sim, não, não. Então, tipo, pra mim é realmente muito claro. O amor é isso. O meu limite, o meu nível de amor, eu só sei amar assim. Então, graças a Deus eu tenho poucos, mas bons amigos. Então, eles entendem muito também que essa é a minha forma de amar. Eu tô sempre presente. Enfim, eu movo mundos, assim, pra poder fazer algo que eu possa fazer por eles. Mas eu acho que hoje eu tô me entendendo e aprendendo também, aos poucos, que eu ainda me decepciono muito, mas colocando as pessoas onde elas realmente têm que estar, sem depositar nada e nem cobrar delas algo que elas não podem dar. Elas podem dar isso e tá tudo bem. Eu vou entender que eu posso acessar até esse ponto e tá tudo certo, sabe? Eu acho que isso é difícil de se fazer, mas eu acho que isso nos poupa. Sim. Eu também tenho dificuldade de aprender isso. Mas eu acho que eu estou aprendendo isso da expectativa, né? De você alinhar a expectativa. Sim. Porque enquanto eu não alinhava, eu percebia que eu me irritava com as pessoas por uma culpa minha. Exatamente. Você entende? Era isso. Quando eu entendi que, poxa, mas eu estou realmente querendo o que o outro não pode me dar. Quem tá errado? Né? Não sei nem se é sobre errado. Talvez essa palavra seja forte. Mas é no sentido de eu talvez não esteja sendo justa, não é? Então, assim, quando eu comecei a entender isso, eu fiquei mais em paz, eu fiquei mais feliz, eu fiquei mais tranquila nos meus relacionamentos. Traz leveza, porque você entende que tá tudo bem, tá tudo bem. Essas são as fases que nós estamos vivendo. Acho que ajuda até a gente ter mais empatia com o outro, né? Se colocar no lugar do outro, entender que assim, poxa, mas eu espero isso e aquilo. Tá, mas o que eu vivenciei que me fez entender amar esses assim, né? pontos, sabe? Poxa, eu vou falar pessoalmente na questão da maternidade. Hoje eu olho pra mim e falo, foi uma péssima amiga pra qualquer amiga mãe minha. Tipo, podre. Antes de ser mãe, tu disse. Antes de ser mãe. Eu até já pedi desculpa, porque eu falei assim, cara, eu fui podre. Porque assim, sério, tipo, não tem nem outra palavra. É feia, mas é real. Porque assim, eu não te dei suporte zero. Mas eu não tinha noção. Sim. Eu nunca havia vivenciado a maternidade. Eu não sabia o que aquela pessoa precisava. Então, como que eu poderia dar? É o que eu não fazia ideia. Tipo, pra mim tava tudo de boa. Eu não tinha noção. Quando eu tive noção, a Alice nasceu, aí a gente foi falar sobre isso. Eu falei assim, cara, me desculpa, porque eu não te dei ajuda nenhuma, não te dei suporte nenhum. Mas eu entendia que assim, não tinha como eu dar o que eu não sabia que ela precisava. Exatamente. Quando eu vivenciei... Era um limite, né? Exato, era uma debilidade minha, era um desconhecimento meu. Quando eu vivenciei, eu falei assim, nossa, agora, para as minhas amigas mães, as próximas, vai ser diferente, eu espero ser diferente, porque eu entendi e eu usufruí disso, né? Eu tive amigas que, cara, fizeram muito além do que eu imaginava, muito além do que eu esperava. Então é gostoso também disso, da expectativa, porque às vezes ela pode ser alta, mas às vezes as pessoas te surpreendem também, né? Exatamente. E quando isso acontece, é tipo maravilhoso. A gente entrou nesse assunto e eu tava lembrando, ontem eu tava lendo meu devocional, Marissa, e eu lembrei de você, né? Não sei se de você, mas eu até trouxe, eu nem trago esse devocional Uma Vida com Propósito, maravilhoso, inclusive recomendo. Mas ontem eu tava lendo e eu falei, cara, eu vou levar amanhã, porque eu acho que tem tudo a ver, e de fato tá tendo tudo a ver. Tem algumas coisas que eu grifei, porque ele tava falando sobre o amor, né? Porque aqui ele tá falando sobre meio que as nossas prioridades. Nós fomos criados, de fato, em primeiro lugar, para amar Deus sobre todas as coisas e depois para amar o próximo como a nós mesmos, né? E aqui ele fala sobre o amor a Deus, sobre a adoração, e agora ele entra aí num campo de amar pessoas. E eu grifei uma frase aqui que eu achei maravilhosa, que fala assim, a melhor maneira de soletrar amor é tempo. E eu acho que é exatamente isso que a gente tá falando um pouco aqui, sobre essa disponibilidade, sobre essa troca, né? Na verdade, não tem como você amar sem você dedicar tempo àquela pessoa, exatamente, né? Sem você, de fato, se disponibilizar para ela. E aí, aqui no final, ele meio que resume, ele fala assim, o melhor exercício da vida é amar
a melhor expressão do amor é o tempo, o melhor momento pra amar é agora. Nossa, que lindo. Eu achei linda essa Nossa, frase. que lindo. E né? Porque o tempo é uma das coisas mais preciosas que a gente tem. Ela Mais não é escassa. palpável, a gente não consegue comprar, a gente não consegue ganhar. É tempo, a gente tem esse tempo e ponto. Então hoje, tempo é tudo. Se eu paro uma coisa muito importante hoje em dia pra ajudar um amigo, é amor. Eu tô dando meu tempo que eu não consigo comprar, que eu não vou ter de volta, por você, sabe? Então, realmente, fez muito sentido. Muito lindo. Gente, isso me impactou muito. Ontem eu fiquei com isso na cabeça, ainda tá. Uhum. E acho que tem tudo a ver com o nosso E é papo. a coisa mais escassa, né? A Hoje em gente não dia, consegue adicionar. hoje em dia, num mundo tão urgente, ninguém tem tempo pra Sim, nada. sim. Ninguém tem tempo pra, sei lá, as pessoas não querem parar de fazer algo pra si, pra fazer pelo próximo. E eu não digo nem um próximo distante, ou às vezes é até mais fácil, e eu posso até falar por mim, é mais fácil você parar pra fazer por um desconhecido, porque É aí você fala verdade. assim, mas Sim. ele vai, é meu amigo, ele entende. Sim. E nem sempre, né? Às vezes ele tá precisando daquele tempo com você. Uhum. Mas uma coisa que eu falo que eu aprendi depois de um tempo de casada, sobre expectativas, é que minha cabeça é maluca, eu já falei isso várias vezes, né? Minha cabeça é louca. E aí, várias expectativas. A gente tem muito isso de um relacionamento, de um romance meio idealizado, de filmes, do que tem que ser, de como Sim. é certo. Então, o homem tem que falar eu te amo, ele tem que te dar flores, ele tem que. E aí você fica com várias dessas, inclusive assim, isso também vale pra amizade, né? Do que é uma amizade ideal que a Sim. gente vê em filmes e é aquela coisa maravilhosa. Mas eu lembro que uma coisa que eu aprendi muito sobre expectativa, e eu falo isso pra tudo. A partir do momento em que não é dito, a pessoa ela não é responsável, Uhum. Sim. né? Exato. Então, por exemplo, eu vou falar do meu marido, que eu lembro que era uma coisa que eu falava muito pra ele. Olha, eu criei várias. Eu amo flores. Uhum. Até hoje eu amo flores. Amo receber rosas. Uhum. Durante muitos anos eu falava pro meu marido: eu amo flores. Ai, eu acho lindo flores. Tu me deu? Nem ele. Ficamos Porque eu dois só sem. falava que eu achava lindo Uhum. flores. Uhum. Até que teve um dia que eu falei assim, aí não minto, teve um dia que eu tava muito chateada com alguma coisa, eu não lembro o que foi que aconteceu, não era com ele, dessa vez, coitado. E ele chegou com uma rosa. Tem um rapaz que vende rosas há muitos anos no mesmo ponto, lá perto de onde a gente mora. Hoje em dia o filho dele vende junto com ele. É literalmente uma rosa. E ele chegou com uma rosa e eu chorava. Uhum. Tipo, você me deu flores, E ele, Uma rosa. Exatamente. E aí, assim, eu peguei e falei assim, porque eu amo receber. Uhum. Meu pai amava dar flores pra minha mãe. Então, ele comprava um buquê de flores pra minha mãe e um buquezinho de flores pra mim. Então, eu cresci vendo isso. Uhum. Contudo, nem tanto, Davi, minha mãe odeia receber flores. Mentira. Verdade. Poxa. E eu amava. E eu não recebia. Até que teve um dia, depois de muito tempo, tipo, de criando expectativas e me frustrando com as expectativas que eu não falava, que eu aprendi que ou eu falo, Uhum. e aí agora sim você é responsável pelas minhas expectativas, né? No caso, o meu marido, teoricamente, é responsável, né? Amor. Mas um amigo, ele não é. Mas ele estando ciente do que você precisa, né? Ele estando ciente, tem como ele te falar, olha, aqui eu consigo ir. Uhum. Daqui eu não consigo mais, Uhum. né? Então eu acho que tudo é muito alinhado. Sim. Combinado não sai caro. Exatamente. Na expectativa, eu acho de um casal que, na verdade, assim, um casal. Eu acho que tudo tem que ser alinhado. Como que você lida, Marissa, com isso assim no seu relacionamento? Você tá vivendo essa fase de noiva, Sim. parabéns. Obrigada. Gente, é uma fase maravilhosa.
E assim, como tem sido pra você, né, experimentar esse relacionamento? Como que vocês fazem esses alinhamentos, né, de Uhum, futuro, uhum. de projeção, né? A gente até conversou aqui um pouquinho antes, você é mais aventureira, do estilo assim, eu achei muito legal uma coisa que você falou aqui nos bastidores, que você disse assim, eu não vejo nada como o casamento, como filhos, uma família, como um impedimento, né? Uhum. De vivenciar experiências que você Sim. gostaria. Eu também sou muito dessa linha, né? Não acho que impede, acho que pelo contrário, é melhor, é Uhum. mais divertido. E como vocês fazem esses alinhamentos, assim, entre vocês? Cara, eu conheci o B, que é meu noivo, trabalhando. Ele é ator também. A gente se conheceu na Record, inclusive. Juntou a gente, foi muito especial. Que legal. E, cara, foi muito engraçado, porque o B ele é muito fácil de lidar, graças a Deus. E eu também sou, então a gente tem pouquíssimos conflitos, pra falar a verdade. E desde que a gente se conheceu, o que mais me chamou a atenção nele, a primeira vez foi, ele é muito disponível também. Ele é o tipo de Que pessoa que legal. se a gente estiver aqui, a gente falar, Bê, esqueci no carro tal coisa. Ele, vou lá. Não é aquela pessoa, agora. Sabe? Que tem gente que é Uhum. assim, tipo, mas tô Aham. cansado. Mas não sei o quê. E eu fico, em casa, às vezes eu falo, será que eu tô pedindo muito pra ele? Vário? Porque, eu tô com sede. Aí vai lá pegar água. Pega ele pra mim, não sei o quê. Pega meu remédio. E ele sempre vai. Ele é uma pessoa muito disponível. E eu também sou. Então, eu lembro quando a gente se conheceu, a gente ficou amigo logo de cara. Tudo vamos comer um lanche numa calçada. Ele vai. Vamos num restaurante mais chique? Vamos. Então, ele é disponível pra tudo, assim, sabe? Isso me chamou muita atenção nele. E aí, quando a gente começou a se conhecer, eu vi que cada vez mais tinham coisas ainda mais parecidas. A gente começou a namorar, o B ainda não era cristão. Ele é, hoje em dia, ele se converteu. Legal. E a gente tava falando antes de coisas sutis, né? Como filme, esse tipo de coisa. E o nosso relacionamento foi muito assim. Foi muito sutil, como tudo começou. Hoje em dia... Hoje em dia, não. Naquela época, eu já via que ele tinha um coração muito fértil também. Que só... Ninguém tinha plantado uma semente antes. Porque ele é de uma família que crê em Deus. Mas eles não vão à igreja. Enfim, não é comum no meio dele. Ele é de Porto Alegre. Enfim, é um ciclo que nem se fala muito sobre isso. E uma vez, numa conversa, ele me disse algo muito... Foi muito sincero. Não foi rude, mas ele olhou e falou, Má, eu nunca precisei de Deus na minha vida, porque eu nunca passei uma dificuldade, eu nunca perdi alguém, então eu nunca senti a necessidade de precisar que alguém me salvasse. Ele falou. Eu Nossa. falei, olha, muito real, muito humilde da sua parte admitir uma coisa dessas, que pra mim totalmente o contrário. Eu sinto que eu sempre precisei, até no tempo em que eu estive longe, eu falava, nossa, eu tô longe, mas quem já pisou no Santos dos Santos em outro lugar não sabe viver. Então eu sempre sentia nesse impasse. E quando ele Me começou... desculpa, você veio de um lar cristão? Eu vim, Ai, que legal. mas quando eu fiquei adolescente, eu fiquei distante por muitos anos e depois voltei. E ele não, então a gente se parece muito, mas de mundos muito distintos, assim. E hoje em dia, a gente olhando pra, sei lá, 1 ano e meio atrás, ele fala, cara, hoje eu não sei como eu consegui viver tanto tempo sem precisar de Deus, sabe? Porque eu sempre falei, tipo, eu nunca preguei pra ele, porque eu falei, não tem como eu tentar explicar alguma coisa, aquilo de ter filho ou não, explicar pra alguém o que é ter filho se eu nunca tive. Então eu falei, eu não tenho como explicar pra ele como é ter Deus na vida, assim, enfim, acreditar em Deus, num Deus que é invisível e que eu não consigo ouvir, que eu só consigo sentir, se ele nunca sentiu isso. Então foi tudo muito minucioso, assim. E o B, ele gosta muito de ler. Então ele sempre leu muitos livros de edificação pessoal mesmo e tudo mais, que sempre citam a Bíblia como base de muita coisa, da ciência, de enfim, tudo. E ele sempre vinha com dúvidas muito engraçadas, tipo, Paulo e Silas, eles realmente ficaram presos e a prisão se abriu e tudo mais? Eu falei, sim, aconteceu e tal. Então ele é uma pessoa muito curiosa, que sempre gostou muito de ouvir. Eu falei, opa, acho que eu tenho, nesses momentos que eu tenho a minha oportunidade da gente conversar sobre. Então, quando isso começou a ficar ainda mais aflorado nele, foi muito especial, porque tudo aquilo que já era alinhado antes começou a ficar ainda mais. Porque eu falei, B, quando a gente ama Deus, parece que a grama é mais verde, o céu é mais azul, Exato. sabe? São coisas que não tem como explicar, assim. E, enfim, é isso mesmo. Acho que tudo que já era muito alinhado, hoje ainda mais, porque os dois estão realmente debaixo de alguma coisa, né? Enfim, colocados numa rocha mesmo. Mas a gente sempre foi muito alinhado, ele sempre quis
ter família e casar e tudo mais. Pra falar a verdade, há 3 anos ele falava, no ciclo que eu vivo, assim, é tudo muito certo. Então eu vou sair da escola, vou fazer cursinho, faculdade, arrumar um trabalho, aí eu penso em morar sozinho, e depois de morar sozinho eu penso em noivar com a pessoa que eu tô namorando, e depois de noivar eu penso em casar. Então era tipo uma vida muito certinha, muito regrada. Eu falei, cara, não tem nada disso. Se a gente namora, a gente tá apaixonada, a gente sabe que é isso que a gente quer, a gente vai casar em 5 meses, se precisar, e se for da vontade de Deus, a gente vai ficar pra sempre. Então, eu acho que meio que bagunçou o que ele achava que era o certo de uma vida. E hoje a gente entende isso. Tipo, é o sonho dele casar, é o sonho dele ter filho. Ele vê uma criança na rua e ele fala, meu Deus, vamos levar embora, vamos ter um filho, né? Eu falo, calma, vamos com calma. Mas a gente sempre foi muito alinhado. E cada dia mais, tipo, aprendendo juntos, crescendo juntos. Eu acho que isso tem ficado ainda mais claro pra gente, assim. E noivos agora é uma fase que a gente tem dependido, é certo essa palavra? Sim. Ainda mais de Cristo, assim, sabe? Tipo, ok, vamos orar por isso e é isso. Vamos, sabe? Tipo, vamos ter fé, coloca o pé que Deus coloca o chão e vambora. Então a gente tá muito feliz com essa nova fase. Ai, que legal. A gente aproveita muito, porque é muito gostoso ser noiva, cara. Eu Sim, amo. eu tô amando. Eu amei. E, enfim, toda vez que eu vejo uma noiva, eu acho que a coisa da noiva, ela é diferente. Sim. Então, O brilho da noiva é diferente. eu amo ver uma noiva. Eu fiquei noiva, eu falei, gente, eu tô com aproveita. cara de noiva. Tá. Tipo, eu não mudei nada, não mudei cabelo, não mudei nada. Eu falei, mas eu estou com cara de É noiva. o brilho da noiva. Eu tô com uma postura de noiva, sabe? O glow da noiva, é O glow isso. da noiva. É o glow da noiva, é isso aí. Curta Exatamente. cada segundo desse glow, que é maravilhoso. E depois viram outros que também é aquilo. Cada fase é única e especial e tem que ser vivida aí com muito amor. A gente falando, você falou um pouquinho, um pouco antes, a respeito da sua amizade, a respeito da sua disponibilidade, coincidentemente, só que não, que a gente não acredita em coincidências, né? O Lucas veio essa semana aqui no podcast, foi até uma semana mais agitada, recebemos mais convidados, e ele falou sobre você. Ele estava contando sobre quando vocês gravaram Tagem e ficaram lá no sul e ficaram meio que... Foi no sul, né? Que vocês gravaram. Sim, também. Que ficaram gravou em isolados São no Paulo. hotel. Ah, foi em Paulínia. Paulínia, exatamente. isso. Foi Mas em Paulínia. pro sul a gente foi também. Isso, que vocês ficaram isolados no hotel, né? Sim. E eu queria muito que você bem contasse dessa experiência. Final de Covid, assim, então ainda tinha, tipo, ai meu Deus, espirrou, fica isolado. Aí fica uma semana isolado. Tinha muito isso. Pra começar, eu conheço o Lucas desde que eu fiz SBT, que foi a época que eu verdade. tinha 12 anos. Então a gente se conhece há 10 anos. Faz muito Caramba. tempo. E aí foi muito legal que a gente se reencontrou em Tagem depois de, sei lá, 7, 8 anos. Então foi muito legal trabalhar com ele de novo. Todo mundo fala que a gente se parece muito, então a gente se chama de irmão até hoje. Na época do SBT, todo mundo falava, você é irmão da Maressa? Ele, não. Aí acabou que a gente virou, hoje a gente é irmão mesmo. Mas sim, eu acho que as pessoas me veem muito, como eu vivo num meio que é muito difícil a gente encontrar cristãos nesse meio que a gente vive. TV e esse tipo de coisa é sempre uma grande loucura, assim. E eu sempre sinto que as pessoas, graças a Deus, até porque eu acredito que eu estou nesse meio pra isso, me veem muito como uma ponte, uma base pra alguma coisa. Então, em Tagem, não só o Lucas, mas várias pessoas, quando precisavam de alguma coisa, tô passando mal, tô sentindo ansiedade por alguma coisa, eu sempre era essa pessoa, sabe? Que legal. Ora comigo, vamos fazer tal coisa, vamos juntos, sabe? Então, realmente, eu lembro que a gente foi, orou por ele e tudo mais. Graças a Deus não foi nada muito, muito sério. Mas, enfim, eu adoro isso, sabe? Saber que... Porque eu sempre soube que é um meio muito louco. Eu falo, Jesus, por que eu estou nesse meio? Por que eu amo tanto fazer isso se parece que nada conspira a favor, sabe? Então, eu entendo que hoje é por esse motivo. E eu fico muito feliz, muito grata por ter sido entregue isso a mim. E Tagem foi uma grande loucura, mas foi incrível. Porque, imagina, acho que eram 14, 15 jovens de todas as idades, de todos os lugares, culturas e, enfim, reunidos num hotel durante 6 meses, 5, 6 meses. A gente morava ali, literalmente, todo mundo um no ladinho do outro, corredor, assim. Mas era muito legal, foi uma experiência que eu nunca vivi antes. Eu literalmente morei ali, então foi a minha casa por 5 meses. Como eu gravava todos os dias, eu não tinha tempo pra respirar. Então, eu mal conseguia... Eu ia falar, vim pra São Paulo, não tô em São Paulo. Ir pra São Paulo, pra realmente ir pra casa pegar as minhas coisas. Então, eu vivia lá. Foi a minha vida durante 6 meses. Foi muito especial, vivi coisas muito especiais. Eu falo que
nesses meus 10 anos de carreira, a Tagem foi o trabalho mais gostoso que eu fiz, assim, que eu trabalhei muito, tipo, muito mesmo, mas como eu adoro isso também, óbvio, tipo, eu adoro estar dentro de um set, foi muito incrível, mas não sei, acho que foi realmente libertador, assim, porque eu conheci gente nova, pessoas que são muitos meus amigos hoje em dia, que eu vejo quase todos os dias, inclusive, mas foi o trabalho mais incrível que eu já fiz, assim, tipo, realmente um grande presente, foi muito bom. Que legal. Você estava falando, eu lembrei de uma pregação que eu assisti terça-feira de um pastor, e ele falava que ser cristão é muito mais do que você falar. Porque às vezes as pessoas ouvem você falar de Cristo, mas não veem Cristo em você. Exatamente. Então, às vezes, é por isso que as pessoas te chamam, porque você pode não falar tanto, mas você mostra Cristo. Então, elas sabem, poxa, quando eu preciso de Cristo, Vou Maressa. recorrer. Porque reconhecem Cristo. É muito mais do que falar. Ser cristão é muito mais do que falar. Você fez um filme que eu estava falando com você, No Ritmo da Fé, que é para adolescentes. E é muito bonitinho, e é uma menina não cristã que se enfiou, né? Caiu de paraquedas num grupo cristão. E só que eram cristãos adolescentes também que também não estavam muito maduros, né? Exatamente. Na fé, né? E aí, ao invés de te mostrarem Jesus no momento em que você não acreditava no filme, no caso, eles acabaram fazendo o contrário, coisa que às vezes na nossa vida cristã a gente tem que tomar cuidado exatamente com isso, né? Em falar de Jesus, mas não demonstrar Jesus. E é muito bom que você está num meio onde você falou é difícil encontrar pessoas cristãs, mas que as pessoas reconhecem em você Cristo. Né? E eu acho que não tem elogio melhor pra gente do que, ai, como Ver você é Jesus em bonita, você. nossa, como você é isso, poxa, eu tô angustiada, você pode orar comigo? Ser lembrada como essa pessoa é né? melhor. Sim. Na hora da dor, poxa, na hora da angústia, poxa, vem orar comigo. Eu acho que é muito mais do que tipo assim, vamos ali tomar um café? Sim. É legal também, Sim. óbvio, mas, poxa, você pode vir aqui orar comigo? Sim. Né? Eu acho que teve uma outra pregação que eu vi o pastor falando que nós precisamos tomar mais lugares. Nós cristãos precisamos estar em mais lugares. Sim. É verdade. Precisamos estar nas Concordo. escolas. Ele falou, reitores, me escutem. Vamos formar reitores para tomar as universidades. Por que a gente tem que pedir favor para políticos porque não temos políticos? Por que temos que pedir favor para estádios porque não temos estádios? E é exatamente assim também no mundo cristão. No mundo cristão, no mundo da atuação, né? Termos cristãos falando de Jesus, Sim. sendo em novelas bíblicas, sendo em filmes bíblicos, mas mesmo que não seja, demonstrando Cristo, Sim. né? Sabendo que somos diferentes ali, né? Exatamente. Eu vi uma frase também, eu adoro frases que ficam marcadas pra cima na minha cabeça. Mas uma que é, use palavras se for necessário. Uau. Então, eu acho que às vezes, um abraço, gente. Tipo assim, alguém tá sofrendo por alguma coisa, ela não te contou, por algum motivo, teu espírito sente. Aquela pessoa precisa de um abraço. Tu dá um abraço, tipo, valeria mais do que um Jesus te ama pra aquela pessoa. Tipo, ela vai sentir mais Cristo em um abraço, em um carinho, alguma coisa, sabe? Então, eu gosto muito disso. Use palavras se for necessário. Senão, tipo, Cristo tá em tudo. Num olhar, num sorriso, num aperto de mão. Falar é muito importante também. Sim. Mas o agir, eu considero muito mais importante, sabe? Tipo, Também. que eu acho que um complementa muito o outro, pra falar a verdade. Então, realmente faz muita diferença estar nesse meio e ter essa sensibilidade, sabe? De realmente entender, de ouvir. O ouvir mesmo é Cristo pra mim. Então, enfim, é muito bom poder estar nesse lugar e, enfim, pensar como eu penso e desse tipo de coisa. E transmitir, né? Acredito que isso passa também para o seu trabalho. Sim. Você tem esse critério, assim, na escolha dos seus trabalhos? Então, nunca me chegou alguma grande proposta que fosse algo que fosse muito longe
do que eu acredito. Que Eu bom. tenho alguns limites, óbvio, como todo ator, eu acho. Acho que são Sim, pouquíssimos que não tem nenhum limite, que fazem tudo. Nunca me chegou nada do tipo, que é muito absurdo, não vou aceitar. E com certeza, caso chegue, eu vou falar, olha, isso não cabe. Mas eu acho que isso é muito tipo, da verdade da pessoa, sendo de religião ou não. É a internet mesmo. Tem várias publis que chegam, de não sei o que, de cabelo. Eu falo, gente, mas eu não uso esse tipo de coisa. Tipo, não é real pra mim, não é de verdade, eu não vou falar com verdade. Então eu acho que eu sou muito criteriosa, desde coisas que são muito pequenas, que nem envolvem a fé de fato, mas acho que tudo aquilo que envolve a minha verdade, o que eu acredito, o que realmente faz parte de mim, dos meus valores, sabe? Então eu sinto isso, que me traz mais um tato, uma noção do que realmente é irrevogável pra mim, dentro de do trabalho, de um relacionamento ou o que for, assim. Eu acho isso muito legal. E acho isso importante, assim, é uma coisa que tem estado na minha mente. Vieram algumas questões aí, tive alguns papos nesse sentido, né? Até conversando com outras atrizes, porque realmente é um lugar que você se expõe bastante, né? Você dá a vida ali para uma vivência de uma outra pessoa, né? Então é importante ter esse cuidado, né? Hoje eu vejo, eu sempre tive com o que eu assisto, né? Com o que eu consumo. Sim. Eu tinha esse cuidado, passei a ter depois de um tempo um certo cuidado, porque eu via que haviam coisas que eu consumia que me faziam mal. Mas recentemente, justamente por a gente, enfim, ter recebido convidados e ter trocado experiência com algumas pessoas, eu pensei, gente, se eu fico assim com o que eu consumo, imagina quem tá ali se disponibilizando a fazer esses papéis, né? É uma troca e nós somos cristãos, sabemos que existe um mundo espiritual. Sim. Então, Totalmente. assim, é uma troca muito grande, a pessoa tá ali vulnerável, né, se colocando em certos papéis que às vezes não vão somar em nada na vida dela. Na verdade, é um trabalho que não vai somar em nada na vida dela, né? Exatamente. E às vezes não só não soma, como tira um pouco, né? Então, eu tava até vendo no TikTok, meio que viralizou. Não sei se você já assistiu, é uma série antiga. Como que era o nome? The Originals e The Vampire Diaries. Eu sou apaixonada. Mas pode, Não, eu também já fui. Pode falar. Eu também Eu já assisti, fui. Eu tipo, também. Eu assisti várias 8 vezes. temporadas. Caramba! 8 vezes as 8 Nossa, minha temporadas. amiga Priscila, ela é assim. Cara, eu vou te murchar agora. Me murcha. Vou te murchar, desculpa, mas é porque eu vi esse vídeo no Instagram. E aí eles estavam contando, eu também assisti essa série, mas gente, a Simone acho que fazia a mesma coisa. Na hora que começavam as cenas de bruxaria, A Bonnie, não sei o quê. A Bonnie, exatamente, eu botava no mudo. Eu também. Que eu falava assim, ai, muito esquisito isso aqui. E é de verdade, né? Então era foi você ia isso que eu falar? descobri, que Eu era vi de esse vídeo verdade, que eram também. feitiços reais, que eles só mudavam umas Eu palavras. descobri também. E eu falava assim, gente, que loucura. Até nessa menina fala no TikTok que uma das bruxas mesmo não sei se de New Orleans, né? Entrou em contato com a roteirista e falou, para de fazer isso, porque você está lidando com o mundo espiritual. Vocês não sabem que vocês estão lidando. Exatamente. Então, assim, aquilo ali, poxa, a pessoa estava proferindo uma maldição para a vida daquelas pessoas, para os lares daquelas pessoas. Exato. E o telespectador não sabia, Não faz não fazia ideia. ideia. Achava que era entretenimento. A gente já era grandinha, um pouquinho maior do que a Marissa, com certeza. Mas as menores, as crianças menores, elas vão querer imitar o que tá falando. Exato. Ainda tem Então, isso. se você É um escuta perigo. em inglês, porque assim, no português eles vão traduzir pra alguma coisa, blá blá blá, uísque sachê, Deus sabe, né? Mas assim, mas no inglês a pessoa vai estar proferindo exatamente aquilo. Sim. E aí você vai estar tentando imitar. Eu falei pra Débora da Sabrina Feiticeira. Melissa Feiticeira. Joan Hart? A atriz, não? A série? A série, mas a Sabrina atual. da série. Netflix. Isso, a atual. Eu assisti a primeira temporada. Achei ok, assim, nada demais, né? Bem diferente da antiga, né? Que era bem Não, a mais antiga era a bonzinha, sessão da tarde. Não, era uma Nossa, coisa da muito época da minha fofa. mãe. Antiga desse ponto. Da época... Ô, mãe, não te chamei de não fala velha, assim. me perdoa. É a Melissa tá? Joan Hart que eu tava falando, é a atriz da série original. Ah, não, eu tô falando da nova não, mesmo. a nova é outra vibe. A segunda temporada coloca qualquer bruxaria mais pesado do The Originals, assim, no chinelo. Meu Deus. Não. Deve ser...
bizarro. É assim, de aparecer o demônio de chifre, uma cara de bode com chifre, invoca... Horrível. Na hora que eu assisti aquilo... Sabe quando teu coração queima por dentro? Não de medo, mas assim, de temor, de tipo assim, olha o que você tá colocando dentro da tua casa. Exato. E aí, na hora eu tirei, eu lembro que eu falei assim, ai, tá amarrado. Aí eu assisti mais uns 5 segundos. Aí eu, você tá maluca? Tá amarrado você, tira isso. Porque é exatamente isso. E tem um rapaz que eu gosto muito de seguir no Instagram, João Mena. Ele fala muito sobre... de tudo, shows. eu sobre adoro as resenhas dele. Gente, adoro as resenhas dele. E ele fala muito sobre o ocultismo, mas assim, sobre não só o ocultismo explícito, a sutileza. mas a sutileza. Esse daí já é o mega explícito. Não, esse daí já é o mega explícito. Sim. E aí você, né, ficando no mega explícito, aí você tá pelo amor de Deus. Exatamente. Que são as famosas mensagens subliminares, né? Exatamente. Vai ver, tem um símbolozinho ali no canto. Aí tu lembra É só um símbolo. Só uma musiquinha. E vai Ah, virando. é só um negócio, é só é só uma propaganda fingindo um sequestro. E aí, ele fala muito sobre isso. Então, como a gente precisa ficar ligado, né? E vocês que vivem num mundo artístico, né? Vamos assim dizer, tem que tomar ainda mais cuidado, essa né? seletividade, né? Sim. Não só a seletividade, como o discernimento. Exato. Né? Porque às vezes tem coisas assim que às vezes o João Mena fala que eu fico assim. Como eu não pensei nisso, né? Exatamente. Sim. Como eu não vi isso? Assim. Gente, eu quero ver agora, eu tô curiosa. Eu senti isso também com Riverdale. Não sei se vocês assistiram. Não assisti. Eu parei acho que na primeira temporada. Não, eu parei, mas eu parei já quando já tava ficando esquisito. Começou a ficar muito macabro. Os negócios também de morte, de invocar sei lá o que de uma floresta. Que tinha, quando tinha um jogo que eles faziam. Exatamente. Foi ali que eu parei. Exatamente. Tipo, meio Ouija, umas coisas muito estranhas, assim. Então, realmente, tem que ter muito discernimento de olhar e falar, opa, isso aqui não é pra mim, isso aqui não entra na minha casa, porque... Exato. E eu acho que tem ficado cada vez mais escancarado, né? Tem. Tá menos porque subliminar. tá ficando normal. Então, tá ficando normal o hoje João, em dia. ele fala sobre isso. Ele fala que começa com um escândalo. E diz que é proposital. Sim. Por quê? Porque a primeira vez te choca. A segunda vez você já viu aquilo. Vai desensibilizando. Essa palavra é tão difícil. Desensibilizando Eu nem sabia a que ela existia, pessoa. aprendi agora. Desensibilizando. Prazer. Bem-vinda. Eu conheço, mas não sei falar. Mas e aí hoje em dia é normal. Uma música... Eu vi esses dias a música de um MC. Que é bizarro. Tipo, é o fundo preto com um trono e aí a estrela em cima e umas cruzes de ponta cabeça e tudo mais. Gente... E é normal, tipo, milhões de acessos, tá tudo bem, sabe? Tipo, e ficou tudo bem. O que não era pra ser tudo bem, ficou tudo bem. O Sam Smith, que do nada do nada ele virou um cantor a de Doja música. Cat também. Sim. Que tá sempre ela fez um clipe que ela é o demônio. Mas assim, o Sam Smith, ele começou de um jeito. Romântico. É. Eu só conheço a fase romântica, não tô atualizada. Não, assim... É que a indústria musical também, ela envolve muito. Tem uma música que era muito engraçado, que óbvio que eu não vou falar o nome da música, mas eu lembro que ela me incomodava, o refrão. E eu lembro que antes de eu pagar o YouTube Premium, toda vez que tinha propaganda, entrava essa música bem nesse refrão. Eu nunca tinha visto o clipe. Quando eu olhei o clipe, eu fiquei... Eu tenho uma música assim também, de um cantor americano, que eu fico tipo... Eu não sei porquê. Hoje em dia ele é mais pirado, digamos assim. Mas essa época eu já ficava... Eu não gosto dessa música. Me incomoda. Por que eu não gosto dessa música, sabe? E hoje em dia eu entendo que eu não gosto dessa música. Exatamente. Mas é importante a gente ver isso com que... A gente se preocupa tanto com o que consome na mesa, né? E não preocupa com o que consome na nossa mente, né? Sim. Muitas pessoas estão se despertando agora para isso. Jovens como a Maressa falarem e mostrarem, porque assim, vamos combinar que a gente tem meio que um estereótipo criado do que é ser cristão. Sim. Só que
a gente tinha e agora a gente tá tendo uma outra vertente, né? De cristãos, enfim, que brigam com outros cristãos e que tudo pode, né? Tudo é lícito. E até ouvi a pastora Camila, que eu amo, e ela pegando e falou assim, não se engane. Quando falarem pra você que todos os caminhos levam a Deus, é mentira, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho. Então, as pessoas, elas vão abrindo As pessoas, não, o diabo vai usando pessoas para abrir uma porta de que tá tudo bem, você pode tudo. E ele te aceita como você é. Essa é a frase mais engraçada que eu acho. Não é? Ah, não, porque ele diz, vinde a mim como estás. Vinde, não permaneça. Exatamente. Né? Então, é muito bom ter jovens que mostram que você pode sim ser atriz, você pode sim cantar, você pode sim viajar e ter amigos e fazer coisas normais. Gente, ser cristão é ser feliz. Exatamente. Gente, ser é muito cristão bom é ser feliz. cristão. Eu não consigo. Eu cresci, né? Então eu não sei como é uma vida não tendo Jesus na vida, assim, né? Apesar da fase adolescente, que a gente sempre tenta ser rebelde, né? Mas a minha rebeldia não foi muito longe, não, porque a minha mãe falou, tá? Quando você sair de casa, você tenta ser rebelde. Aqui na minha casa, não, tá? Mas é muito bom isso, porque eu tava ontem na cabeleireira e foi muito engraçada, porque eu sou toda moderninha, né? E em algumas coisas, né? Me achei agora, né? A moderna, né? Mas tudo bem. E aí foi muito engraçado, porque ela perguntou pra mim, Cid, de qual igreja você é? Daí eu falei, eu sou da Universal. Ela falou assim, nossa, sério? Olhando pra você, eu diria que você... Aí ela falou o nome das duas igrejas. Eu falei assim, sério? Por quê? Ela, não sei, pelo seu jeito. Mas por mais, assim, que ela tenha falado do meu jeito e que eu não seja o estereótipo que antes era o saião, né? A blusona. E é muito engraçado, porque a minha avó, ela parece crente. A minha avó só anda de saia há muitos anos, de coque, cabelinho... O estereótipo da avó crente. Minha avó nunca foi crente. Ela é católica. Ela é católica. E ela tentou... Você olha pra ela, você fala, aí, ó, a avó do coque, a tia do coque. Não é a minha avó. Então, assim, tem essa coisa do estereótipo. Então, é muito bom quando a gente tem pessoas que vão falar de Jesus de uma forma leve, mas vão falar de Jesus. E vão mostrar que, cara, ser cristão é bom pra caramba. Exato. Né? Você é jovem, você sente que você está perdendo a sua juventude sendo cristão? Eu escutei tanto isso na minha vida, gente, mas tanto. Mas vai viver. Tá fazendo o quê, amor? Não tô morta, tá fazendo aqui? Eu acho que é muito um preconceito que foi instalado há muito tempo e que, infelizmente, eu acho que hoje em dia tem piorado muito. A gente já sabia que seria assim de qualquer forma, mas... Infelizmente, eu acho que foi muito erro nosso também, em muitos lugares, como igreja mesmo, sabe? Enfim, é sempre sobre nós e o que a gente acha, foi criando uma casca em muitas pessoas que nunca ouviram de Jesus de fato e têm um preconceito sem nem ter descoberto quem é Jesus, sabe? E claro, Jesus não é esse Jesus que ama tudo, que não é todo mundo fala, que tudo pode. Mas ele é um Jesus que ele vai ouvir um coração quebrantado. Então, independente se você... Eu tenho várias amigas que, tipo, não são cristãs, acreditam em Deus, mas não acreditam em universo, em tudo. E que sempre falam, você acha que se eu orar pra Deus pedindo tal coisa, ele ouve? Eu falei, cara, tu não precisa estar... Claro, a igreja, ela é comunhão, é muito importante que a gente frequente em algum lugar, esteja com pessoas que edifiquem a fé. Mas, tipo, se você não é uma pessoa que, enfim, vive nesse mundo, não quer dizer que você não se achegue a Deus, até porque Exato. Jesus morreu com esse propósito. Pra que qualquer um tivesse acesso a ele, sabe? De onde tiver. Então, tem muito esse preconceito com as minhas tatuagens, porque eu sou lotada de tatuagem. E eu entendo super quem gosta, quem não gosta, enfim. Eu acho que é muito... Eu não acho que a Bíblia seja entendimento de cada um. Eu acho que a Bíblia, ela é o que ela é, e a gente que se esforça pra entender o que ela quer dizer e não tomar a nossa ideia do que ela tem que ser ou não.
Mas isso aqui, a minha carne, digamos assim, né? O meu exterior me fez chegar em muita gente que talvez a tia do coque não chegaria. Porque é uma distância, é um mundo de muito preconceito. Então eu tenho vários amigos que, tipo, às vezes a gente tá no meio de uma festa e eles falam, pô, mas não sei o que, aconteceu isso. Eu falo, mas você sabia que isso é isso? Aí eles, mas o que é isso? Como assim? E aí tentam entender a minha visão do mundo realmente, do que é Deus, do mundo espiritual e como ele age. Eu tenho papos muito profundos com amigos, realmente, que eles questionam e perguntam, e eu, não, mas é isso e tal. Ah, mas não acredito. Mas tudo bem, tipo, pra mim é isso, a minha verdade é essa. E são papos muito respeitosos. Então, eu acho que essa é o princípio de tudo, sabe? Porque as pessoas que têm esse preconceito é porque em algum momento tiveram alguém que, não, você vai pro inferno, você não sei o quê. Sendo que não, sabe? Tipo, o Deus que eu creio não é um Deus que... Ele não é o... Como que ele chama? O diabo, o acusador. Deus não é o acusador. Então, o Deus que eu conheço nunca vai chegar e falar, você vai pro inferno e falar, olha, isso aqui não é o certo. Se você quiser seguir assim, é uma escolha tua. Porque a gente tem uma escolha todos os dias. Tipo, o certo ou o errado. E, enfim. Então, eu acho que essa minha forma de ver o mundo até incomoda muitas pessoas, muitas vezes. Eu tenho... Enfim, como é uma vida pública, as pessoas apontam muito o dedo em muitas coisas que eu faço, deixo de fazer, enfim. Se eu posto muito é porque eu tô só querendo falar de Jesus, e aí se eu não posto é porque eu me desviei. Então tem tudo isso. Se posta muito é ruim, se você não posta também é ruim. Mas, enfim, eu acho que quando a gente sabe quem a gente é em Deus, né? Quando a gente realmente conhece Ele e nos conhece, automaticamente, tipo, a gente realmente faz tudo com muita sabedoria, sabe? E é o que eu peço todos os dias. Tipo, eu peço muita sabedoria. Porque nesse mundo é muito mais fácil dele te levar do que você levar as pessoas, sabe? Então tem que ser muito firme mesmo. É legal isso que você falou da temperança, né? Porque realmente isso de se colocar nesse lugar de acusador, de querer acusar a pessoa e falar, realmente eu acho que isso leva aí a uma divisão. Eu já até ouvi uma vez a Joyce Meyer falar uma coisa muito interessante quando chegavam para ela falando sobre pecado, né? E falando assim, poxa, Joyce, eu tô aqui, eu tenho esse pecado e eu não sei o que fazer, eu não consigo abandonar o pecado. E aí ela falava assim, ao invés de você focar em abandonar o seu pecado, foque em conhecer Jesus. Exato. Porque uma vez você se aproximando de Deus, você conhecendo Jesus, naturalmente, né? Você vai se distanciando do pecado. Sim. Faz muito mais sentido do que isso, do que você chegar, né? Quantas vezes, às vezes, você tem uma pessoa cristã e às vezes é justamente esse desafio da pessoa ganhar sua família para Jesus, levar as pessoas que estão ao seu redor até Jesus, né? Mas é interessante isso que você falou, da abordagem que você faz, né? Sim. De levá-las no amor, né? De você ter esse discernimento. A Bíblia fala sobre isso, sobre ter esse discernimento para falar com as pessoas, para que justamente elas tenham esse desejo de conhecer a Deus e aí encontrem o caminho da salvação, do céu, o caminho da vida que é Jesus, né? Esse momento que... Desculpa. Não, pode falar. Esse momento que eu disse na adolescência que eu acabei ficando distante por alguns anos, eu sinto que foi muito isso, sabe? Eu não culpo as pessoas, até porque a gente tem um grande erro de depositar as expectativas de novo em pessoas, sendo que tem que estar em Cristo e ponto, porque as igrejas erram, as pessoas erram, todo mundo erra. E eu lembro que essa época que eu fiquei distante e tudo mais, foi justamente por isso, porque eu sou uma pessoa da arte e que às vezes, não que eu precise me submeter a estar em lugares, mas tipo, na minha profissão eu vou ter que estar em alguns lugares que não vai agradar muita gente às vezes, mas pro meu trabalho eu preciso estar desde que eu seja quem eu sou e não seja corrompida por isso. Sim. Enfim, tem várias coisas. Tatuagem também que eu adoro e que até hoje o Espírito Santo não me tocou e falou, não gosto disso, não faça isso, enfim. Que eu acho que, enfim, é muito pessoal também, eu e Deus. E eu lembro que nessa época eu me sentia muito julgada. Tipo, ninguém chegava pra mim e falava, vamos orar pelas tatuagens pra ver se é isso que Deus quer mesmo? Vamos. Não tinha isso. Era tipo assim, você vai pro inferno. E se você continuar assim, Deus não sei o quê. E durante todos os anos, Deus continuou me provando quão fiel ele era, que eu falei, é impossível que essas pessoas estejam certas em me julgar por uma coisa que o próprio Deus não julga. Eu tô errando em várias coisas, tô pecando em várias coisas, continuo pecando hoje, vou continuar pecando até o dia que eu morrer, porque a gente é humano, a gente falha. Mas eu não entendo a pessoa se dizer estar em Cristo e não se parecer com ela, sabe? E de fato, tipo, ela te olhar e não ter compaixão por aquilo que ela acha que é errado em ti, ela ter, sei lá, raiva, às vezes as pessoas te olham com raiva, sabe? Sendo que
sei lá, eu acho que o Deus que eu acredito não me olharia com olhos de raiva, sabe? Tipo, se ela acha que eu tô errando, que ela tenha compaixão de mim, então, Exato. e caminhe comigo, e vamos E crescer ore juntos, por sabe? você, E ore né? por mim, E é o exato. que a Bíblia fala, né? Que se você vê alguma coisa, é que você ore pela pessoa e não... A famosa exortação que usam, mas que usam pro errado, às vezes, eu acho, né? Que E eu acho que existe uma que é o diferença julgamento. de exortação para julgamento. E eu acho que a exortação de Deus, ela não vem com culpa. Não. Sim. Exato. Ela não vem com culpa, sabe? Ontem eu tava orando pra Deus e eu falei pra Deus, eu falei, meu Deus, antes de alguém gostar de um vídeo que eu postar, antes de alguém falar assim, caraca, que maneiro que você fez, eu quero que o Senhor olhe pra mim e fale assim, caramba, filha, Tá gostei, mandando bem. sabe? Porque é exatamente isso, porque se eu for me preocupar com o que o outro vai pensar, e olha que assim, eu tenho 0,000% dos seguidores que você tem. E mesmo assim, às vezes, a gente tem uma preocupação, a gente tem um julgamento, um pré-julgamento de coisas que não são verdadeiras, não vêm de Deus. Porque o que vem de Deus não traz peso. O que vem de Deus te traz temor. E assim, a gente estava falando sobre se achegar a Deus. Vou falar da pastora Camila de novo, porque eu lembro que ela cresceu também na igreja, e aí, acho que a mãe dela era da igreja, ela se desviou, eu não lembro. Só lembro que ela falou assim que ela começou a ir pro culto e ela ia com a roupa do baile. Terminava o culto, ela ia pro pra baile. poder falar. Exatamente. E aí ela falou que toda vez que o pastor fazia o apelo para ela ir lá na frente, para ir lá na frente entregar a Jesus, ela falava: quando eu me consertar, eu vou. Quando eu me consertar, eu vou. Ela falou assim, até que teve um dia, ela falou, eu nunca vou esquecer, e eu acho muito engraçado isso. Toda vez que eu vejo um piu-piu, eu lembro dela, que ela fala que ela estava de shortinhos, cropped do piu-piu, porque ela ia pro baile depois. E aí Jesus virou pra ela e falou assim, sem mim nada podeis fazer, você não vai poder fazer nada se eu não te ajudar. Então vem. Vem assim, de cropped do piu-piu e se entrega, porque aí sim eu vou começar a fazer a obra. E às vezes as pessoas, elas esperam estar... a gente nunca vai estar pronto. Exatamente. Merecer, então, a amada. Quando eu tive esse dilema, porque eu fiquei no grande dilema, eu falei, poxa, será? Sabe, porque era aquele lugar de eu conhecia Cristo da minha avó, que também era uma igreja muito tradicional, de que não podia usar calça, não podia cortar o cabelo e tudo mais. E pra um lugar que as pessoas me julgavam tanto que eu fiquei num grande dilema. E eu tenho um amigo chamado João Paulo, não sei se vocês conhecem ele é evangelista, pastor, enfim. Eu lembro de ter uma conversa muito, muito profunda com ele que eu nunca vou esquecer. Que ele disse, tudo que é feito em desobediência é pecado. Então, se você está sob uma liderança de uma igreja específica que não convém com o que a igreja prega, com, enfim, valores e etc., não faça. Porque você vai estar escandalizando em um lugar que você escolheu estar lá. Então, se você tá debaixo de alguma coisa, são regras. Assim como no mundo a gente tem regras de não matar e tudo mais, que também vem de uma coisa que Cristo ensinou. Então, tudo tá, tipo, enraizado, tanto leis, realmente, do nosso país, quanto leis de uma comunidade. Se eles não falam pra não fazer, então não faça, porque isso vai escandalizar, vai gerar, enfim, aí vai alguém falar, se ela pode, também posso, e aí vira uma coisa, que nós somos espelhos, né, então a gente tem que tomar muito cuidado também com o lugar que a gente tá e obedecer, apenas obedecer, sabe, então eu falo, se em algum momento o Senhor me tocar pra eu tirar todas as minhas tatuagens, eu vou tirar a tatuagem, tipo, se for uma coisa que vem do coração de Deus, amém pra isso, desde que eu obedeça a isso. Mas eu também entendo que, como eu falei, hoje muitas pessoas falam, nossa, eu nunca imaginei que uma crente podia ter tatuagem. Nunca imaginei que crente podia, sabe, coisas muito, muito pequenas, assim, e que eu falo, ok, se fosse um mandamento muito claro, e eu adoro falar sobre Levítico 19 por isso, tipo, que as pessoas tomam realmente esse versículo, como eu falei, eles humanizam a Bíblia e tomam a ideia que eles acreditam funcionar pra eles e vira uma realidade de alguma coisa que pra eles funciona e tudo bem, mas se estudar o versículo não diz sobre isso. Então, se for realmente pra gente ser justo aqui, vamos jogar com o que é justo e com a verdade. O Todd White, uma vez, numa conferência, ele falou, cara,
Tem gente que vai falar com milhões de pessoas. Ele fala com milhões de pessoas e ele é absurdo, eu adoro ele. E tem gente que vai falar com a sua família só, que vai falar de Jesus só com a família. Tem gente que tem tatuagem e vai falar com quem é de balada e vai resgatar os que estão lá. Tem gente que nunca vai chegar lá. Então, tipo assim, eu acho que Deus, ele é o mesmo e ele rege pessoas em lugares pra, tipo, tá onde tem que estar, sabe? Então, hoje eu entendo que eu tô onde eu tô e que o Senhor tem grandes planos pra isso. Então, tipo, hoje eu me sinto muito em paz, assim. Ai, que legal, Marissa. Eu creio também que Deus tem planos pra sua vida. Amém. Assim, foi um prazer receber você aqui. Até quando eu a vi, eu não a conhecia. Como eu falei, eu não te reconheci, na verdade. Eu não reconheci você por causa do seu papel. Eu tava assistindo essa última temporada de Reis, você interpretou a Ana. Sim. E eu não sabia que era você. Detalhe, sim. Mas é engraçado isso, porque eu tava lá assistindo e tava muito legal. E eu gostei muito do seu papel. Ele foi um papel muito intenso, teve, enfim, muitas camadas ali. Imagino que deve ter sido desafiador para você interpretar. Doía, né? Em vários lugares ali assistindo doía. Mas é interessante, porque eu lembro que eu tava assistindo e aí do nada me veio uma coisa assim, eu olhei e falei assim, nossa, ela tem uma coisa diferente. Você me chamou a atenção de uma forma, e aí depois eu falei, quem é ela? Eu fui procurar, saber quem era. Mas é engraçado isso, é um brilho, né? É um destaque que não dá muito pra explicar. É uma coisa que você olha e você fala, nossa, essa pessoa tem algo diferente. Isso vendo o seu trabalho, né? E eu acredito que isso serve pra qualquer trabalho, né? Sim. Tudo isso que nós estamos falando aqui é sobre ser luz no mundo e sal na terra. Exato. E eu acredito que quem carrega essa luz de Cristo, ela vai brilhar. Não dá pra não brilhar, Não importa não dá onde pra esteja. não Sim. transparecer. Ainda que seja um trabalho que já tem uma notoriedade, ainda assim você pode se destacar ali, né? Assim como pode ser um trabalho mais simples do mundo. Quantas das vezes a gente está num ambiente e uma pessoa se destaca e você fala, nossa, essa pessoa é diferente, nossa, o Você nem sabe atendimento o que é, às vezes, você né? não sabe o que Será que é? Aí você descobre, opa, Jesus. Opa, exatamente, você vê um brilho diferente. Às vezes, num bom dia que você recebe no elevador, você olha, tem pessoas que elas te dão um bom dia, que você fala, rapaz, meu dia vai ser bom. Porque o jeito que essa pessoa proferiu o seu bom dia, sabe? Ela tem esse brilho e isso transmite para as pessoas. A gente entrou um pouquinho no assunto de Ana. Como que foi pra você gravar esse personagem tão difícil? Sim. Que passa por tantas fases ali, tantos momentos difíceis. Acho que a gente não pode abrir muito a história porque ainda não tá na Não TV. tá na TV aberta, né? Mas tá no Universo. Tá no Universo. Depois eu quero te perguntar um negócio no off ali. Tá. Mas sobre isso, mas assim, sem contar muito da história, mas assim, como foi pra você interpretar a Ana? Eu falei que Tagem foi o trabalho mais gostoso que eu fiz, e realmente foi, eu acho que pelo momento, as pessoas, enfim. Mas a Ana foi a personagem mais difícil que eu fiz até agora. A gente tem muitas coisas parecidas, então era muito fácil quando eu tinha que falar de Deus, porque realmente eu falava de todo o meu coração, sabe? Porque é realmente uma verdade pra mim. Algumas coisas, por exemplo, que a Marissa nunca viveu e a Ana viveu. Então eu tive que acessar lugares que eu nunca tinha acessado. Então foi um trabalho muito profundo mesmo, assim, de muita repetição, de nossa, mas como é que eu vivo isso? Como é que eu chego nesse lugar? E aí quando eu chegava, meu Deus, eu nunca imaginei que eu pudesse chegar nesse lugar. Então foi muito especial. Foram cenas realmente que eu perdi o sono. Eu ficava, meu Deus, que maravilhoso que é viver isso, sabe? E eu acho que muitas vezes é muito desvalorizado esse sentimento mesmo, sabe? Tipo, a gente não tá encenando um papel apenas, sabe? Tipo, quando um ator, pelo menos o ator que ama o que ele faz, ele quer viver aquele personagem, ele quer viver o que a pessoa sente na pele. E eu lembro que as cenas de Ana, que ela sofre muito, eu saía de lá e eu demorava mais de 1 hora pra entender esse lugar e falar, meu Deus, tá, ok, passou, mas eu vivi essa dor, sabe? Eu realmente, foi difícil pra mim, me doeu como doeu nela. Então foi uma personagem muito especial, assim mesmo. A Ana... Eu falo que a Ana, ela me amadureceu também em muitas coisas. Porque a Ana, ela é uma menina, ela tem 22 anos também, assim como eu. Mas é um lugar, um tempo que pedia, né, que as mulheres fossem mais evoluídas, eu digo. A Ana é uma mulher muito evoluída, apesar da época em que vive, porque ela tem dotes de medicina, por causa do pai, estuda medicina, toca harpa, enfim, coisas que muitas mulheres na época não faziam.
Então, eu acho que é uma mulher que foi obrigada a realmente crescer muito rápido e vir a rainha muito rápido. Então, eu acho que ela me ensinou muito também nessa questão de maturidade, de muita coisa que a Maressa ainda era muito menina, o que não é uma coisa ruim, porque eu acho que a nossa garota interior sempre vai existir, mas que a Maressa, após a Ana, se tornou uma mulher mais aterrada também, sabe? Que tipo, a Ana era muito sábia, então eu vou ver isso, tá tudo bem, não vamos desesperar, o senhor sabe de tudo, e é isso, sabe? Então eu acho que a Ana me ensinou muito também nesse lugar, então, nossa, foi muito especial, tenho falta de gravar ela, inclusive. Ai, gente, O legal. nosso sogro fala que a gente tem 3 tipos de aprender, né? Com a experiência dos mais velhos, com os mais velhos, com os nossos erros e com a experiência dos outros, alguma coisa assim. Os artistas, eu acho que eles têm uma 4ª opção, né? Aprender com os personagens. Sim, e aí tirar. Vivenciando. Como vocês precisam vivenciar, você pode amadurecer, você pode evitar, você sabe, fazendo uma novela bíblica e ainda crendo em Jesus, você pode falar, opa, então deixa eu aprender aqui também, que esse daqui também pode não dar muito certo. Então, vocês ainda têm mais uma outra maneira de aprender com a vida, com a experiência do personagem de vocês, né? Enriquece demais a vida de vocês. Muito. Eu falo que a gente sempre leva algo deles e deixa algo nosso pra eles. Então, tipo, é uma troca quase que espiritual mesmo. Então, tipo assim, não é com uma pessoa real, porque é você com você mesmo, mas são coisas que você olha e fala, meu Deus, mas como ela sofre com isso? Ok, eu posso evitar viver isso então. Ou, tipo, ela escolheu esse lugar errado, vou por outro caminho, sabe? Então, eu acho que é uma troca estranha de se falar, porque não são 2 pessoas, tipo, é você com o seu intelecto, sei lá, enfim, mas que você acaba realmente aprendendo e sempre trazendo algo com isso, sabe? Então, legal. é a profissão mais legal do mundo. Eu sou suspeita pra falar. Suspeita pra falar. Não, mas realmente você vivenciou muito bem a Ana. Obrigada. Eu vejo um pouco dessa similaridade da sua pessoa com a dela. Mas enfim, eu imagino o quão difícil deve ter sido interpretar as cenas que você interpretou e trazendo a verdade que você trouxe. Eu ri também, mesmo no meio do desespero. Teve momentos que eu ri com a Ana, assim, como assim? Então, enfim, foi muito bem trabalhado. Obrigada. Parabéns por esse seu trabalho. Ficou muito bom mesmo. A gente tá com um quadro novo aqui no podcast. Você é a segunda, na verdade, a participar desse quadro. Que vai dar meio que a continuação pro quadro. A gente fez o Pergunta e Confia. Ai, Jesus. Calma, na verdade é assim. Hoje eu vou pedir para que você faça uma pergunta para que algum convidado responda, né? Você vai deixar uma pergunta para um convidado responder aqui no 236. Tá. Sendo que você não vai saber quem é. Tá. Na verdade, nem eu sei quem é, porque... Ainda não contactamos ele. Exatamente, porque a gente ainda não sabe quem será. Ou seja, ninguém sabe mesmo quem é, mas ficará aí a sua pergunta. E tem uma pergunta para você que farei agora. A pergunta para Maressa de um dos nossos convidados é: se você pudesse voltar lá no passado com todas as suas experiências de hoje, profissionais, experiências de vida, e dar uma mensagem para o seu eu que está começando uma carreira, está com dúvidas, o que você diria? A coisa mais clichê do mundo, eu acho, mas que vai dar certo. Que vai ser difícil e que a gente tem que permanecer, mas que vai rolar uma hora, sabe? Porque eu acho que nessa caminhada a gente tem muitas dúvidas, porque são muitos altos e baixos. E em vários momentos tu fala, cara, será que é isso? Será que eu não paro por aqui? Tiro essa dor de cabeça que eu tô sentindo, esse medo, essa angústia. Mas eu acho que eu iria pra Maressa de 10 anos, quando começou, falaria, continua que em 10 anos a gente vai estar assim, 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 vai dar tudo certo, sabe? Então, acho que eu diria... Clichê, mas eu diria isso, tipo, vai fundo, vai firme. Vai dar certo, vai. Mete o pé. Mete o pé. Vou te mostrar quem fez essa pergunta. Ai, eu fiz um videozinho. Ai, meu querido. Um beijo, Lucas. Eu adoro ele. Ele tá fez muito sumido, inclusive. Eu até pensei, você acha que ela vai saber, mas enfim, não teria como, mas... Porque, enfim, a gente acabou falando dele aqui no episódio. Sim. E foi ele que começou com ele. E depois quero a sua pergunta. Tá. E vamos ver como é que vai seguir. Ela vai fazer uma pergunta... Que será pro próximo. Eu achei que fosse pra alguém...
Ah, não, mas ela também vai receber uma pergunta de alguém. Ih, Já não, recebi, ela né? já recebeu. Aí ela agora vai fazer a pergunta. em outro episódio. Tá, A gente, alguém vai a responder. sua pergunta será respondida. Ok. Ai, adorei. Amei. Ai, você gostou? A gente gostou, a gente ficou empolgado. Foi ideia do Lennon. Obrigada, Lennon. E Alan que inventou o Pergunta e Confia. Pergunta e confia é ótimo. Bem cara do Alan isso. Bem cara Só da- confia. Confia, amada. Ai, Marissa, muito obrigada. Foi um prazer receber Obrigada a você, vocês. ter essa troca. A palavra que ficou muito na minha mente, assim, quando eu pensei em você, e eu tive muita vontade de ler ela hoje pela manhã, foi 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor. A gente falou bastante aqui sobre o amor. E eu queria até ler aqui novamente, né, para quem talvez não conheça, 1 Coríntios 13, versículo 4, que diz: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com levianidade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o meu favorito, o amor nunca falha. Eu gosto também da versão que diz: o amor jamais acaba. Eu amo esse trecho, né? E no final ele até continua: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Eu vejo muito esse trecho todo ao longo do nosso episódio. A gente falou sobre essa questão das expectativas, Maturidade. sobre a gente amadurecer. Eu acho que é exatamente isso. Conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo a amar todas essas faces do amor Sim. que estão descritas aqui. A gente vai aprendendo a ter essa paciência, a não arder em ciúmes. Tem uma versão que Exato. fala não ter ciúmes, a ir amadurecendo mesmo os nossos relacionamentos. E no final diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. E eu espero para a sua vida, para a vida de quem está ouvindo, que você tenha uma vida de fé, de esperança e de amor, mas principalmente que você tenha amor, porque como fala aqui, o maior destes é o amor. Então, que Deus abençoe muito essa semana você que esteve conosco, e muito obrigada, Amém. Marissa. Obrigada, meninas. Foi muito Foi bom um receber prazer. você. Muito bom Adorei bater essa esse conversa. papo. Que muitas mais jovens se espelhem em você e que possam encontrar Cristo assim como você encontrou o Cristo de verdade. Amém. Amém. Ai, amei. Gente, é isso. Nós agradecemos a Deus por esse momento. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco. Quero agradecer também a Brooklyn, que é aqui a nossa casinha de criatividade. Então, se você também tem interesse de gravar o seu podcast, você também quer tirar fotos profissionais, enfim, a Brooklyn é o lugar certo para você. Estamos de portas abertas. Curta, compartilhe, dê o seu like, inscreva-se no canal. Eu estou aprendendo a fazer isso, tudo. hein, gente? Caramba, eu vou Nossa! editar, acho que eu não esqueci nenhum. Siga no Instagram, TikTok, etc. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, Beijo, tchau. Tchau, tchau.